Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a você que está em casa, deve estar aí se conectando conosco, aos que estão aqui. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que dirija o culto dessa noite, que fale aos nossos corações, que tudo que nós fizermos aqui seja para Ele, por Ele, porque para Ele, por Ele, dele são todas as coisas, né? Amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, aqui neste lugar, para estarmos, Senhor, reunidos, adorando ao Teu nome, Senhor, louvando o nome que está acima de todos os nomes, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua provisão a cada dia. Obrigada, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de cada um que já chegou aqui, daqueles que vão ficar em casa, que estão se conectando conosco, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, encontre lugar em cada coração, para falar, para nos purificar, para tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que a cada dia nós possamos estar em um processo de santificação, de transformação das nossas vidas, ó Pai. Que nós, em todos os momentos, possamos sempre nos lembrar que o nosso alvo, o nosso objetivo é chegar no céu com as mãos limpas, com o coração puro. Então que o Senhor, ó Deus, esteja nos purificando nessa noite. Amém. Nos livrando, Senhor, de pecar contra o Senhor. Que o Senhor esteja nos perdoando, realmente nos purificando nessa noite, assim como o fogo refina o ouro. Que o Teu Santo Espírito venha nos refinar, nos apurar, nos limpar, nos incomodar, ó Deus, aquilo que temos que mudar. Que a nossa vida esteja nas Tuas mãos, Senhor, todos os dias. Que possamos nos render aos Teus pés todos os dias. Amém. Depender do Senhor todos os dias. Ter a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que eu faça essa oração pedindo por cada um que está aqui, por cada um que está em casa, aqueles que estão passando por dificuldade na área da saúde, em todas as áreas, o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai. Que nós possamos em todos os momentos estar intercedendo, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, fala conosco, é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, nós vamos cantar 3 hinos. Tem ela de novo, né? O número 330, do cantor cristão, que fala sobre o segredo do viver. Está muito na moda, a gente deu o segredo para isso, para aquilo, o segredo, 5 dicas, 10 dicas, 7 dicas. E aqui nesse hino que se chama O Segredo do Viver, nós vamos cantar e descobrir qual que é o segredo do viver. 330, do cantor cristão. Quando no cercar do mal, ao mugir o temporal, em Jesus é
cantar o número 335. 335, o gozo da vida. Um hino também que eu gosto bastante. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém? Amém. Vamos cantar. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu Mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu Mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém? Amém. Você que tem aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento, pode escrever aí no Facebook, ou pode escrever aqui também, enfim. Logo mais o pastor ele estará orando por todos nós, né? Que temos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos para fazer nessa noite. E enquanto cantamos o hino 345, você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, ou trazer aqui, ou enfim, dos meios eletrônicos. Também lembramos da campanha de missões nacionais. O tema Jesus Cristo é a única esperança. Amém, aleluia. Ele é a única esperança que nós temos nesse mundo. Mesmo no meio das dificuldades, dos problemas, temos que confiar em Jesus, a nossa única esperança. Você pode também dar a sua oferta e se envolver com essa obra tão preciosa, tão maravilhosa, a obra missionária que tem sido realizada no nosso Brasil e no mundo. E agora nós vamos cantar Contar a Jesus. Às vezes a gente quer contar as coisas para as pessoas, na verdade, que não pode fazer nada pela gente. É bom, às vezes, lógico, conversar, enfim,
mas contar para Jesus, o nosso bem amado, narrar para Ele a nossa aflição, aos nossos cuidados, os nossos tormentos. Só Ele pode dar solução. Então nós vamos cantar. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo contarei tudo, Ele é amigo, firme e leal, basta pedir-lhe que sem demora, aos meus pesares dá fim cabal. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sempre preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Deste caminho os maus me desejam, pois desviar e me remover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém? Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos falar ao Senhor tudo que quisermos, Pai. O Senhor nos escuta, o Senhor sabe das nossas aflições, sabe dos nossos tormentos, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos protege em todos os momentos, o Senhor cuida de nós e sabe o som dos nossos corações. Obrigado por cada um que pôde ofertar, Pai, que o Senhor continue cuidando de cada um. Amém. Tudo que nós precisamos, Pai, o Senhor já sabe. Então que possamos agradecer pelos que já temos e realmente confiar que o Senhor já sabe tudo que precisamos e necessitamos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graças e paz. Amém. Amém. Que bom nós estarmos aqui nessa quarta-feira, adorando o Senhor, lembrando desses hinos tão belos, né? Tão inspiradores. Que bom que a Ana, o nosso Ministério de Louvor, está relembrando esses hinos. E eu particularmente gosto muito de cantar, porque além das letras que são belas, inspiradas, também nos lembram, né, tempos especiais da nossa vida também. E assim nós glorificamos o Senhor. Então nós vamos orar ao Senhor aqui, como foi dito, pelos nossos pedidos, orar pela nossa igreja, orar por todas as famílias da nossa igreja, todos os ministérios, vamos interceder ao Senhor, né? Eu estava ali lembrando quando tantas vezes o apóstolo Paulo, ele pediu oração, pediu que os crentes das igrejas para as quais ele escrevia também orassem pela sua vida, pelo seu ministério. Ele pediu oração para que Deus abrisse as portas para ele continuar pregando e cuidasse da sua vida. E ele nos dá esse bom exemplo, né?
Jesus orou pelos seus discípulos, orou por aqueles que haveriam de crer, né? E tudo isso nos ensina a orar, a perseverar na oração. Como é bom a gente saber que Deus ouve as nossas orações, né? A irmã Heloísa, que está aí com a gente pela live, ela pede pelo primo João Carlos, saúde. A irmã Arlete, também que está com a gente na live, pede pela saúde dela, que está com dores no quadril. E a Verinha também pede pela igreja, por todos os ministérios e líderes também. Vamos orar então, vamos ficar em pé. Nadir, pois não, querido. O Edivaldo vai se inteirar, mas então uma cirurgia. Quem? Edivaldo. O Edivaldo. Vamos orar pela saúde do Edivaldo, né? Vamos orar por todos os idosos da nossa igreja, por todas as crianças também. Aqueles que estão chegando na igreja também, temos várias pessoas que têm frequentado o culto, as programações, e nós vamos ter um encontro aqui no dia 27. Dia 27 de novembro é um sábado. Nós vamos receber essas pessoas, como a gente costuma fazer com esses que vão congregando na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, né? Pai, obrigado, Senhor, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome nessa noite, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, com alegria, estamos reunidos aqui em Teu nome, prestando culto ao Senhor, Pai, porque realmente reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, reconhecemos também, ó Deus, que fomos chamados para o louvor da Tua glória, para louvar o Senhor, unidos na igreja como corpo de Cristo na terra, louvarmos ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos planos, com as nossas motivações, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nós esperamos que o nosso culto possa chegar até o Teu trono de graça nessa noite, Pai. Por isso nós estamos aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que também estão conectados, ó Pai. Que a Tua graça seja sobre todos nós nessa noite, Senhor. Ó Deus, Tu conheces as nossas necessidades, Tu sabes as lutas, o momento que estamos vivendo, Senhor, de cada um aqui, de cada família representada, Pai. Ó Deus, sobre aqueles que estão enfermos, com problemas de saúde, como foi citado aqui o João Carlos, a Arlete, Senhor, tantos outros, também o Nivaldo que vai passar por cirurgia, ó Deus. Entra com providência, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coloca a Tua mão de poder, manifesta o Teu poder e a Tua glória. Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Nós confiamos na Tua graça, confiamos no Teu poder. Por isso te pedimos saúde para todos aqueles que estão enfermos, Senhor. A Beatriz também que tem tido febre nesses dias. Cura ela também, coloca a Tua mão de poder sobre a vida da nossa netinha também, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a irmã Eliane, esposa do pastor Valtenci, abençoa aquela Tua serva que tem lutado com o câncer, Senhor. Dá saúde, paz para ela, para o seu esposo também, meu Deus. Ó Pai, eu quero te pedir também por todos os novos convertidos na nossa igreja, alguns já se preparando para o próximo batismo, aqueles que se batizaram, outros que estão chegando aqui na igreja, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque a Tua igreja avança, o Evangelho continua transformando e salvando vidas, ó Pai. Ó Deus, cuida dessas vidas, Senhor. Repreende, ó Pai, toda obra do inimigo, Senhor, toda mentira, toda artimanha, toda seta lançada, que caia por terra em nome de Jesus, para que essa obra que o Senhor começou nessas vidas possa ser completada até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Pai. Também as outras pessoas que vêm de outras igrejas, abençoa, ó Pai, se for da Tua vontade, que o Senhor direcione mesmo para cá, e que essas pessoas sejam recebidas com amor, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, também nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, ó Pai, por todos aqueles que estão desanimados na fé, aqueles que porventura estejam longe do Senhor, longe da Tua palavra, indiferentes à vontade do Senhor, fora da comunhão da igreja, Senhor.
Visita nessa noite também, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, somente o Teu Espírito pode alcançar os corações. E nós pedimos, Pai, que hoje mesmo, Senhor, ministre, Senhor, que traga à memória a Tua palavra, que traga à memória, Senhor, a conversão, que traga à memória o compromisso de cada um com o Senhor. Ó Deus, que possamos estar mais engajados, Senhor, que a Tua igreja esteja nesse tempo tão difícil que vivemos, comprometida com o Senhor, com o Teu reino, com a missão que temos aqui nesse lugar, que não haja frieza, que não haja desânimo, Senhor, que não haja indiferença, Pai, mas que todos nós unidos pelo Senhor, para o Senhor, possamos cumprir os Teus propósitos aqui nessa agência do Teu reino, Pai. Te pedimos também, Senhor, fala conosco através desta palavra, Senhor. Inspira todos nós aqui, que o Teu Espírito nos alimente, nos desafie, cumpra os propósitos do Senhor. Nós pedimos humildemente e fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amados, então, conforme estamos aí já desde a semana passada, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. Apocalipse, lá no capítulo 2, estamos falando desde a semana passada sobre as 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 igrejas do Apocalipse, né? Que recebem 7 cartas, escritas por João, mas enviadas por Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, que é aquele, como diz na carta aos Efésios, anda no meio da igreja, está no meio da igreja. Aleluia por isso. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler hoje os versos 8 a 11. Apocalipse 2, versos 8 a 11. E diz assim a Sagrada Escritura: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aleluia. Podemos ler todos juntos aqui o versículo 11? Amém? Mesmo se tiver versão diferente, não tem problema, levante a sua voz aí, vamos ler. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aleluia. Versões diferentes, mas é o texto bíblico. Aleluia. Nós vamos meditar nessa noite, meus irmãos, sobre o tema perseverança para vencer. Perseverança para vencer. É muito claro na Bíblia e também muito claro pela nossa experiência cristã, cada um de nós que estamos aqui, os irmãos que estão na internet também, e quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, quanto mais nós percebemos que Deus tem a nossa vida em suas mãos, nós mais estamos preparados, nos sentimos fortalecidos por Ele para enfrentar as tribulações. Parece que essa é uma grande percepção aqui desse texto que Jesus escreve para aquela igreja, a igreja de Esmirna. Então, antes de falar do texto, da mensagem em si, eu gostaria de falar um pouco dessa cidade, porque a realidade daquela cidade de Esmirna nos traz facilidade para entender um pouco das ilustrações que Jesus usa e também da situação dos crentes
dos discípulos de Jesus que moravam naquela cidade. A cidade de Esmirna era uma grande cidade, dos padrões da época. Ali na região da Ásia Menor, ela só era um pouco menor do que Éfeso, mas era também uma grande cidade, uma cidade que tinha um porto já importante, que era responsável ali pelo escoamento de muitos produtos, muitas especiarias. Era uma cidade também que tinha muito comércio. O comércio ali era muito forte. E alguns estudiosos vão dizer que talvez esse seja o motivo de que ali já tinha muitos judeus. Lembrando que nós estamos longe de Jerusalém, ali já na Ásia, para o oeste, ali perto do mar Mediterrâneo. Então, mas ali, essa cidade já tinha muitos judeus. Talvez os judeus naquela época já tinham esse gosto pelo comércio. Como o texto vai dizer que eles estavam presentes ali. Era uma cidade também que tinha uma grande influência cultural. Tinha teatros, tinha bibliotecas que eram muito famosas naquela época. Era uma cidade já antiga. A história conta que era uma cidade fundada já 1000 anos antes de Cristo, mas que havia sido destruída. Mais ou menos 600 anos de Cristo, a cidade foi destruída. Mas depois ela foi reconstruída e veio com muita força. Então parece que quando Jesus diz, olha, eu estive morto, mas tornei a viver, parece que tem um pouco a ver com esse imaginário da cidade, que havia sido destruída, mas foi reconstruída. Uma outra característica muito importante para o nosso contexto aqui dessa cidade, é que era uma cidade que era considerada, assim, depois de Roma, obviamente, a cidade que mais idolatrava o imperador. Havia lá um templo que foi erguido para a adoração do imperador romano, da chamada deusa de Roma, que era conhecida também naquele tempo. Então o culto ao imperador ali era muito forte. Vocês sabem que o imperador, ele se considerava um deus, não é verdade? Ele se considerava uma divindade. E as pessoas, por isso que quando Jesus é chamado de rei, o rei lá, Herodes, ele se incomoda com isso, porque o imperador era o rei. Então lá em Esmirna havia essa idolatria, havia essa visão, havia esse forte romanismo mesmo e culto ao imperador. Então os crentes ali, como que eles viviam? Eles viviam obviamente debaixo de muita perseguição. O sofrimento ali era muito grande. O risco de vida ou de morte, de ser crente era muito grande mesmo. Os crentes estavam sendo mortos, porque Roma não aceitava bem os crentes, os discípulos de Jesus. E a maioria dos discípulos de Jesus, ali naquela cidade, diz os historiadores, dizem que eles eram pobres. Eles eram, a maioria, escravos. E nessa condição não eram cidadãos romanos. Então eram desprezados. Além desse desprezo de Roma, havia, e na cidade também de Esmirna, havia o quê? A perseguição, o texto vai deixar claro também, dos judeus. Judeus que já perseguiam os cristãos lá desde o começo, desde Pedro, desde o começo da igreja de Jerusalém, de Pedro e dos demais apóstolos, se juntam aos romanos em Esmirna para perseguir os cristãos. Então esse era o contexto que eles viviam. Esse era o risco que eles tinham. Não era nada confortável para um discípulo de Jesus, alguém que confessava Jesus, viver naquela cidade. A história conta que um pastor chamado Policarpo, discípulo de João, do apóstolo João, ele foi morto, foi queimado vivo mais ou menos no ano 150 ali naquela região, porque se negou a negar, ele não quis negar a Jesus. Foi dada a oportunidade a ele de negar Jesus, negar a fé, mas ele confessou Jesus até o fim. Foi morto, foi queimado vivo, e a história conta, enquanto ele era queimado, ele cantava louvores a Deus. Então Jesus, ele vai se apresentar a essa igreja. Ele fala ao anjo da igreja, ao líder, o pastor da igreja ali em Esmirna, escreva:
Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Aleluia! Jesus Cristo, nesse texto de Apocalipse, ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Então ele vai deixar claro para aqueles cristãos lá, e para quem mais ouvisse esse texto, que ele sim tinha toda a autoridade, ele sim tinha todo o poder. E ele vai dizer para os seus filhos, para os seus discípulos, a igreja ali de Esmirna: olha, eu tenho toda a autoridade, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, não é o imperador. Eu estive morto, mas eu tornei a viver. Então, olha, vocês estão sofrendo, mas vocês seguem no Cristo, vocês confiam no Deus que me ressuscitou. Eu estive morto, agora eu vivo. Eu tenho em minhas mãos o poder da vida e da morte. Então isso vai trazendo para a igreja uma confiança maior. Conheço as suas aflições. Jesus, ao se apresentar assim para aquela igreja, ele vai mostrar para aquela igreja que a fé em Cristo, a fé nele, que faria toda a diferença. Porque nós sabemos, nós também, na condição de discípulos de Jesus, meus irmãos, diante das provações, diante das lutas, diante das situações que nós tememos, que nós ficamos inseguros, que o que faz diferença para nós mesmos é saber quem é Cristo, saber do que Cristo é capaz. Amém? Saber o que ele já fez, o que nós conhecemos dele e o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Por isso nós precisamos estar em Cristo. Por isso nós precisamos entender essa expressão que o Novo Testamento nos traz tantas vezes, de viver em Cristo, de perceber Cristo conosco, de saber que Cristo está atuando na nossa vida. Então os crentes lá, olha, vocês estão passando por grandes provações, mas vamos lembrar quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. Eu sou aquele que pode trazer vida a quem está morto. Então, quando você, meu amado, experimentar perseguições, provações, incertezas, lembre-se de quem é o seu Senhor, daquilo que Jesus já fez e o que ele pode fazer, dos planos que ele tem para a sua vida. Busque mais intimidade com Jesus, porque quanto mais intimidade com Cristo, mas nós percebemos a presença dele em todos os momentos. E aí ele vai caminhar conosco nas provações. Ele não vai nos livrar das provações ou de todas as provações, mas ele vai conosco nas provações. Então, como que Jesus estava vendo essa igreja de Esmirna? Era uma igreja que passava por tribulação. Conheço as suas aflições, ou em algumas versões, conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. A palavra aqui, tribulação, dá a ideia de um sufocamento, de um lugar apertado, né? Você gosta de estar num lugar apertado, sufocado, sem ar, né? Você não consegue se mexer, é ruim, né? Eu não gosto, me sinto muito mal. A ideia que é essa? A ideia era de que eles estavam realmente sufocados, sem muita perspectiva. Muitos deles escravos, como diz, outros sendo mortos, mas Jesus percebe, porque Jesus nunca está indiferente às nossas lutas, né? Jesus sabe o que nós estamos passando. Então eles eram perseguidos. A igreja sofria a perseguição dos judeus, dos romanos e do diabo, como o texto deixa claro. Conheçam a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Se dizem povo de Deus, mas não eram. Eram falsos seguidores de Deus, falso povo de Deus, mas sendo antes sinagoga de Satanás. Eram usados por Satanás para afrontar ainda mais a igreja, talvez para confundir a igreja, como acontecia nas igrejas da Galácia, que eram próximo ali daquela região, aqueles judeus que queriam que a igreja voltasse ao judaísmo. Então, engano, heresia, pressão contra a igreja sempre houve e sempre vai haver.
Talvez aqui no nosso país, eu creio que não, nós não sofremos essa perseguição física, mas sofremos uma perseguição no campo das ideias, no campo da cultura, a cultura do mundo, que persegue a igreja de Jesus. Eu, sinceramente, assim, nessa minha curta jornada de 55 anos, poucas vezes eu percebi uma perseguição à igreja no campo das ideias, das doutrinas, dos pensamentos, como nos últimos tempos. E eu penso que à medida que o fim vai chegando, que o anticristo vai se revelar, isso vai piorar. O texto vai deixar claro que o diabo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, versículo 10, o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Porque se tem algo que o diabo luta contra, é contra a obra de Deus. Amém ou não amém? Sim, ele luta desde o começo, desde o Éden. Né? Desde o Éden ele distorce aquilo que Deus falou, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é palavra de Deus. Não, Eva, pode comer o fruto. Não é bem assim que Deus falou. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Né? Acho que ele deu até uma lustradinha lá no fruto, né? Fez uma imagem assim, um Photoshop, tipo essas imagens que tem na rede social, né? Você vê uma coisa assim, uma pessoa, um lugar, parece a coisa mais linda do mundo. A hora que você vai olhar mesmo é diferente. E o diabo faz isso mesmo, ele maqueia as situações e tenta sempre distorcer a palavra de Deus. Então, algo que está sendo combatido, além da igreja em si, é claro, está sendo combatida, desvalorizada, questionada o tempo todo. É lógico que a igreja também tem seus erros, a igreja brasileira, mas há um levante. Então, desvalorizar a igreja, o ser da igreja, o estar na igreja, o dedicar a vida para a missão que a igreja tem nesse mundo, e obviamente também a palavra de Deus. Para muitos crentes a Bíblia não é a palavra de Deus, para muitos crentes a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Então alguns trechos da Bíblia, outros já não são tão importantes, e em alguns lugares, em alguns pensamentos, em algumas igrejas, em alguns pastores e líderes, e para algumas pessoas que estão no meio evangélico, se eles pudessem tirar algumas páginas aqui, ou riscar, como alguns já fazem, né? Como alguns já fizeram aí, já lançaram Bíblias, sem algumas partes que são fundamentais da Escritura. Então, o diabo, desde aquele tempo, ele queria acabar com a igreja de Esmirna. Ele queria lá que o culto fosse o imperador, ele queria lá que continuasse havendo ocultismo, como havia em Éfeso, e eu creio que naquela região também. Então, enfraquecer a igreja de Jesus, desanimar os crentes, deixar os crentes medrosos, os crentes ocupados com tanta coisa, porque eu penso que a cidade de Esmirna, num certo sentido, ela era semelhante a São Paulo e Rio de Janeiro, guardando as devidas proporções, né? Uma cidade grande, com muito entretenimento, com muita cultura, com muita coisa, com riquezas também. Então o diabo, desde aquele tempo, ele trabalha o inimigo das nossas vidas para nos afastar dos planos de Deus. Jesus avisou a igreja que alguns seriam lançados na prisão e sofreriam perseguição durante 10 dias. Esses 10 dias aqui, para muitos comentaristas, eu concordo com eles, não é um número exato, é uma ilustração. 10 dias aqui dá a ideia de um número completo, mais breve. Então, por um tempo, eles seriam lançados mesmo na prisão. Mas o Senhor estaria com eles. Não era para eles desistirem, não era para eles sucumbirem, mas era para eles lembrarem de quem era Jesus, para eles terem ainda a sua fé renovada, sentir essa alegria de estarem servindo a Cristo Jesus e estarem alertas,
porque o diabo, inimigo das vidas dos cristãos, estaria se levantando contra eles. Meus amados, hoje nós também não podemos viver de maneira distraída daquilo que o inimigo tenta fazer contra as nossas vidas. Nos afastar, nos esfriar, nos tornar indiferentes, colocar um banquete, um banquete à nossa frente, para nós nos lambuzarmos, para nós nos distrairmos, para nós nos divertirmos e esquecer do propósito maior que Deus tem para nós. Quer sermos para o louvor da sua glória, quer sermos testemunhas, quer sermos embaixadores de Cristo, quer sofrermos pelo Evangelho, negar a nós mesmos, esvaziar de nós mesmos para nos enchermos do Espírito Santo. Não ignorar essa luta espiritual de jeito nenhum. Podemos ignorar, porque quando a gente ignora um inimigo, a gente é derrotado. Quando a gente ignora os perigos aqui da vida, do dia a dia, os lugares perigosos, perigo do trânsito, perigo de assalto, perigo de enfermidades, nós somos surpreendidos. E assim é também na nossa vida espiritual. Como você tem lidado com isso? Como você tem lutado na batalha espiritual? Paulo vai falar aos Coríntios na segunda carta que as armas que nós lutamos não são carnais, não são humanas, mas são espirituais, são de Deus. Vai além do nosso entendimento, mas nós usamos porque Deus em nós nos dá a vitória. E aí então, Jesus, através de João, escreve para a igreja: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Ou talvez poderia ser dito: seja fiel, ainda que te custe a vida. Ainda que você, cidadão cristão da igreja da igreja de Jesus de Esmirna, ainda que vá até a morte, seja fiel. Porque da segunda morte você não vai sofrer. Final do versículo 11: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A pior morte, meus amados, não é a morte física. A pior morte é estar morto, separado de Deus. Mas aqueles que permanecerem fiéis não sofrerão a segunda morte. Seja fiel até a morte. Uma vez perguntaram para um pastor do Nordeste, da igreja presbiteriana, pastor Francisco Leonardo, uma senhora perguntou para ele, num encontro que estavam tratando sobre perseguição. A igreja brasileira não é perseguida, a igreja brasileira tem muita moleza, muito comodismo, né? E aí alguém perguntou para esse pastor chamado Francisco Leonardo: pastor, e será que se Deus mandar perseguição para a igreja não vai ser mais fiel? Porque a igreja da China é uma igreja que cresce, a igreja da Coreia é uma igreja que cresce. Será que se Deus mandar mais perseguição para a igreja brasileira, a igreja não vai ser mais fiel? E aí aquele pastor respondeu: não, minha irmã. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Talvez nós estamos muito acomodados e não sentimos essa perseguição porque nós estamos sendo infiéis à palavra de Deus. Às vezes nós queremos ser muito simpáticos ao mundo nessa luta, nesse campo das ideias, nessa cultura que cada vez mais ataca a igreja, ataca os valores do reino, ataca a família. E nessa vontade de ser simpáticos, a gente está sendo infiel à palavra de Deus. Quanto mais fiéis nós formos, mais nós vamos ser perseguidos. Mas aquela igreja deveria perseverar, porque Deus iria dar a vitória. Jesus estava prometendo a vitória. Jesus diz assim: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Coroa aqui, essa palavra aqui, de coroa, não é diadema, que é usado em outros momentos do Novo Testamento, mas é Stefanos, né? Até pensei que o Stefano ia estar aqui hoje para falar isso para ele. É Stefanos, coroa.
Era um prêmio que algumas pessoas recebiam em algumas ocasiões. Lá era uma cidade, eu não sei se eu citei no começo, mas que tinha muitos esportes. Era uma das cidades mais conhecidas como um lugar de esporte, de competições. Muitas vezes, quando ia se abrir os jogos, semelhante a uns Jogos Olímpicos ou parecido, aqueles que iam abrir, que iam inaugurar, que iam estar em destaque, recebiam esse tipo de coroa. Então, quando Jesus fala, vocês vão receber Stefanos, a coroa da vida, eles sabem o que é isso. É um prêmio. É um prêmio. Em algumas festas, alguns lugares, para entrar, as pessoas de destaque recebiam esse tipo de coroa. Assim como no Havaí, né, eles recebem lá aquele colache, todo colorido. Então era uma coisa que eles entendiam, essa linguagem de Jesus. Então quando vocês forem entrar na glória, no céu, no paraíso, na presença de Deus, vocês vão receber também a coroa da vida. Aleluia. Vencedor aqui, meus amados, aquele que vencer, ao vencedor, é diferente do que nós pensamos hoje. Para a sociedade, o vencedor é aquele que tem muitas coisas, que tem muitos bens, que tem muitos diplomas, que tem um destaque na sociedade. Mas para Jesus, para o reino de Deus, nesse contexto aqui, vencedor é aquele que permanece fiel, que permanece com Cristo, que mesmo que a situação seja contrária, permanece com Cristo. Quanta gente tem desistido de Jesus, quanta gente hoje só leva uma vida religiosa, aparente, mas não anda mais com Cristo, não está mais comprometido com Jesus. Quanta gente que estava nos bancos das igrejas, que estava cooperando com as igrejas, já não tem mais interesse, porque quer buscar esse outro tipo de vitória, essa vitória mundana, dos bens, do status, dos prazeres, do hedonismo. Mas não querem entender que vencedor para Cristo é aquele que permanece até o fim e permanece fazendo a vontade de Deus, correndo a corrida que está proposta, como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, o vencedor na Bíblia é aquele que enfrenta todas as adversidades até a morte, sem deixar de ser fiel, sem deixar de lutar, sem deixar de estar com Cristo, sem deixar de confiar em Cristo, sem desistir diante das lutas. Quanta gente tem desistido diante das lutas, as menores lutas, os menores enfrentamentos. Diante de alguns conflitos, as pessoas desistem da fé, desistem de Deus, desistem da palavra, desistem da igreja, desistem do ministério, porque se sentiram desconfortáveis em algum momento. Meus amados, nós precisamos olhar para o passado, para pessoas como essas da igreja de Esmirna que sofreram, que foram queimados, como esse pastor que eu citei, Policarpo, e tantos outros. Nós falamos da reforma agora, domingos atrás, quanta gente deu a vida, e nós que temos todo esse conforto para servir a Cristo num país como o Brasil, nós estamos negando aquilo que Deus nos deu. Ao vencedor receberá a coroa da vida. Nós precisamos perseverar, meus amados, manter a fidelidade, manter a nossa fé, manter o nosso compromisso com Deus, para chegar um dia que o Senhor nos chamar, nós recebemos essa coroa. Nós não sabemos exatamente como é que é, mas nós sabemos que Deus vai nos receber com honra, para a glória dele. Eu penso, meus amados, que aquele que nasceu de novo, de verdade, ele vai permanecer até o fim. Como diz lá em Hebreus, aquele que permanecer até o fim será salvo. Quem são os que vão permanecer até o fim? Aquele que se converteu, que nasceu de novo. Eu não posso imaginar alguém que nasceu de novo, que foi batizado no Espírito Santo, que é filho de Deus, que foi justificado por Deus, negar a Cristo. Pode ser um momento de fraqueza, pode ser um momento de pouca inspiração, a pessoa se enfraquece, mas logo ela volta. Ela não se sente bem longe da presença de Deus. Como o filho pródigo não se sentiu bem, ela tem que voltar, porque é o vencedor que vai ser salvo, e o vencedor é aquele que permanecer até o fim.
E o vencedor é aquele que nasceu de novo. Então nós não podemos bobear, meus amados. Nós precisamos lembrar quem nós servimos, porque nós servimos aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Nós servimos aquele que tem em suas mãos a chave do reino, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, que venceu a morte e que um dia virá para buscar todo aquele que nele crê, todo aquele que permanece na sua vontade. Então eu penso que assim como a igreja de Esmirna passava por tribulações, mas não podia desistir, a igreja hoje passa por tribulações diferentes, num contexto totalmente diferente, mas nós precisamos perseverar. Persevere, porque Jesus vai com você na tribulação. Persevere para você ser vitorioso em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua infinita graça, Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, imerecido que temos de sermos teus filhos, de fazermos parte do teu reino, de sermos igreja do Senhor, corpo vivo de Jesus aqui nessa terra, Senhor. Ó Pai, que possamos perseverar, Senhor, que diante de tantas lutas que passamos das mais diversas, nós queremos perseverar. Ajuda-nos, Senhor, fortalece a cada um de nós. Tu conheces cada um de nós aqui nessa noite, aqueles que estão ouvindo, talvez alguns que ouvirão depois dessa mensagem, Senhor. Ó Deus, não permita que nenhum de nós venha a retroceder, que nenhum de nós, depois de lançar a mão no arado, venhamos olhar para trás, venhamos voltar para a velha vida, venhamos ceder à carne, ao velho homem, ó Pai. Venhamos ser derrotados pelo diabo, pelo Satanás, que quer nos afastar dos propósitos do Senhor. Ó Deus, mas dá vitória para cada um de nós, que sejamos vencedores, que sejamos fiéis, ó Pai, que sejamos também fortalecidos pelo Senhor na luta, nas lutas que enfrentamos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa todas as famílias da tua igreja. Mais uma vez, nessa noite nós te pedimos, Pai. Traz um avivamento no meio do teu povo, Senhor. Tira-nos desse comodismo, tira-nos dessa zona de conforto e possamos estar dispostos a sofrer pelo Senhor, porque o Senhor nos deu o teu Filho que sofreu por amor da nós, Pai. Muito obrigado por esse encontro, obrigado por essa reunião, por esses irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que estão também na internet. Ó Pai, dá-nos uma noite de paz, dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença. Abençoa, Senhor, todas as atividades da tua igreja nessa semana, as visitas, as células, o artesanato, as mulheres de fé, reunião dos jovens, adolescentes, o culto dos diáconos no domingo, Senhor, escola bíblica, que em tudo possamos estar engajados na pregação da tua palavra, para que muitas vidas, através do ministério dessa igreja, possam conhecer Jesus e confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus nos abençoe. Vamos na paz em nome de Jesus. Esteja atento aí às atividades da igreja e vamos continuar firmes, perseverantes. Porque se Deus é por nós, quem será